Olá pessoal, eu sou o Debrão. Eu venho aqui trazendo vídeos explicativos, conceitos e elementos básicos da política para que cada dia mais você seja um cidadão consciente dos seus direitos. Trouxe aqui nada mais nada menos que Abílio Brunini, um grande exímio fiscalizador, foi um vereador extremamente atuante, candidato à prefeitura, arquiteto e agora candidato a deputado federal. Abílio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é o senhor sem as câmeras vendo o senhor na frente, sendo forte, combatente? Quem é Abílio? Bom, eu sou o pai do Sebastião, da Ana, sou filho do Abílio, da Silvana, sou neto do pastor Sebastião, neto do Roberto Jacques Brunini, sou marido da Samanta, sou arquiteto urbanista, ciclista nas horas vagas que não emagrece. O senhor acorda às 4 horas da manhã para andar de bicicleta? Não, em ocasiões muito raras, muito raras. Meu Deus. Mas sou um cara que gosta de gente, gosta de rede social, gosta de conversar com as pessoas. Entendo que a rede social não é um site, não é um aplicativo, mas sim uma ferramenta que conecta pessoas uma a outra pelo conteúdo que você gera, pelo conteúdo que você interage. Então eu entendo que a política está em todo lugar. Então o Abílio é um cara que está tentando descobrir um jeito novo de fazer política. Que isso. Eu acho que a política hoje ela vem muito mascarada. Por quê? Por exemplo, as pessoas hoje aparecem de 4 em 4 anos, vereador de políticos de Copa do Mundo, só que estamos precisando hoje de pessoas realmente de caráter. São os políticos que aparecem de 4 em 4 anos ou são as pessoas que se interessam na política de 4 em 4 anos? Os dois, digamos assim. Porque olha só, veja lá, no Brasil temos eleição de 2 em 2 anos, certo? Então temos eleição agora, daqui 2 anos eleição de prefeitos e vereadores. O povo acompanha o Campeonato Brasileiro todo ano. Verdade. O povo acompanha a novela todo dia. O povo acompanha vídeo do YouTube, Big Brother, redes sociais, todo tipo de entretenimento. Mas o povo não acompanha política. Quem que domina o que o povo faz da vida, pode fazer ou deixa de fazer? É a política. Mas os políticos estão lá. Eu estive na Câmara Municipal de Cuiabá por 4 anos. Isso. Dias normais de sessão, quase ninguém assistia. Quase ninguém se interessava. Quando eu cortei tudo quanto era tipo de coisas que não eram lícitas dentro da Câmara, as pessoas queriam ir lá pedir coisas que não eram lícitas, quando eu falei, não, aqui não faz nada disso, diminuiu significativamente o número de pessoas que ia. Então, assim, é o político que aparece de 4 em 4 anos ou o povo que se interessa no assunto de 4 em 4 anos? Porque, presta bem atenção, eu não estou mais na política, tem 2 anos que eu não sou vereador. Mas direto eu estou vendo o que está falando na Câmara, o que está falando na Câmara Federal, o que está falando na Assembleia Legislativa, para saber o que está acontecendo e como eu posso me posicionar. Mas eu sou um cara interessado na política, porque eu já vim da política. Isso. E quem não é interessado na política não está nem aí. Esses dias eu tive com um rapaz, eu perguntei para ele quem era o governador, ele não sabe. Isso é verdade, né? As pessoas, é igual o Bolsonaro falou, você vai perguntar quem é o ministro da Saúde, a pessoa não vai responder. Não, mas nem precisa ser o ministro da Saúde. Fala um deputado da Assembleia Legislativa. Posso falar? Você fala porque você gosta de política. Isso, óbvio. Você gosta de política, você mexe com política. Mas pergunta para os seus amigos, pergunta para quem está assistindo. Diz o nome de um deputado da Assembleia Legislativa. Vai pesquisar no Google, só não colocar. O maior interesse dos políticos é que você não saiba nada de política. Todo político quer que você seja um desinformado. Isso é verdade. Todo político quer que você seja um desinformado. Todo político quer que você seja um analfabeto político. Todo político quer que você vote branco, nulo, não interessa. Todo político quer que você ache que todo político é corrupto. Porque se você pensar que todo político é corrupto, ou você vai vender seu voto ou você vai jogar fora. Exatamente. Se você votar branco, nulo, quem compra voto, o voto que ele comprou vai votar.
É isso que eu tava falando com a Rose agora ali. Não, você fala, eu não aguento mais política, vai, vota branco e nulo. Quem compra voto, o voto que ele comprou vai votar. E a legislação brasileira diz que quem votou é o que vale. Então, se você jogou branco nulo, quem comprou o voto, votou, valeu. Se você é um analfabeto político e não sabe nada de política, às vezes você vota num cara que você gosta, mas você está ajudando a eleger um cara que você não gosta. Porque você não entende de chapa, de coeficiente, de partido, de nada disso. Se você fala, eu não quero saber de política, é a melhor coisa deles. Porque todo mundo que não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. É a famosa frase, né? Que você pode não gostar de política, mas será governado por quem gosta. Exatamente. É a frase. A omissão dos bons está, por consequência, gera a permanência dos maus. Com toda naturalidade. Então, hoje, assim, o que eu falo para você e falo para quem estiver assistindo? Os políticos querem que você não se interesse pelo assunto. E aí que eu ia fazer essa pergunta. Então, o que o Brasil precisa hoje? De urgência, de imediato, o que o Brasil precisa? Primeiro, você entender o que você paga. Por exemplo, saúde pública não é de graça. O que você paga de imposto no leite, no que você paga de imposto na água, o que você paga de imposto em tudo, vai ser revertido em saúde, educação, obras. Só que há um desvio dos recursos públicos. E aí não chega para você a saúde, não chega para você a educação, não chega em você a obra. O que você tem que fazer? Você tem que saber que você está pagando imposto, que aquilo ali é seu direito e você tem que escolher representantes que vá fiscalizar para ver se o seu direito está sendo revertido. Você tem que escolher políticos que vão lutar contra o abuso dos impostos. Você tem que escolher políticos que vão participar para defender os seus interesses. Porque você é um cara que está trabalhando, você está lá trabalhando, fazendo suas coisas, você não tem tempo para ficar mexendo com política o tempo todo. Por isso nós elegemos representantes, para que esses representantes façam isso. Horas. Só que você fala, o candidato que eu votei perdeu, não vou mais acompanhar a política. Não. A democracia é isso. Você vota num candidato, se ele ganhar, beleza. Se ele perder, o que ganhou é o representante do povo. Você tem que cobrar quem ganhou. Você acha que as pessoas têm que fiscalizar? O político, o legislativo tem que fiscalizar o executivo. E o povo tem que fiscalizar os dois. Mas você vai no mercado, você não passa lá um monte de compra e tal, mas se alguém chega e passa 2, 3 vezes uma compra, que você só levou uma peça, vamos lá, você comprou lá uma caixa de sabão em pó. Aí a menina do caixa lá, por acidente, passa 2, 3 vezes aquela caixa de sabão em pó. Você não fica revoltado? Claro. Você fala, não, eu só quero uma caixa. Por que você fala que você só quer uma caixa? Por que você fala? Porque você está prestando atenção ali. Exatamente. Você está falando, a mulher está supervalorizando meu dinheiro, não é assim. Você não vai querer pagar as 3 caixas, você vai querer uma só. Você fiscalizou o seu próprio dinheiro ali na sua frente. E quando você paga um monte de imposto, você chega numa UPA e não tem médico, e você não vai reclamar? Não tem um remédio, você não vai reclamar? É seu direito, você tem que reclamar. Então, assim, as pessoas, elas estão muito acostumadas a achar que tudo é normal. É normal faltar remédio, é normal faltar médico, é normal buraco na rua, é normal vender voto, é normal trocar o voto por combustível, é normal a pessoa ir lá não ter a vaga na creche. Uma das coisas que eu vejo bastante, foi um dos motivos pelo qual eu me interessei mesmo, foi que os meus amigos, foi na verdade uma roda no terceiro ano do ensino médio, eu estava conversando com a minha professora de inglês. Ela começou a defender a Dilma e todo mundo ali que estava defendendo, os 15 pessoas que estavam defendendo, não sabiam o que estavam falando. Literalmente não sabiam o que estavam falando. Eu fiquei revoltado com aquilo. Então vamos lá, por parte. Isso é um problema da educação no Brasil. Por que a maioria dos professores, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte dos professores, eles acabam sendo de esquerda? Na verdade eu tenho uma tese que é a seguinte, a elite cultural, elite de escritura mesmo, literatura, jornalística, tudo tem uma base de esquerda. Não, mas aí é uma questão de como que é produzido essa cultura, como que é produzida essa informação. Olha só, vamos lá.
O cara, ele passa num concurso e vira professor. Estudou bastante, fez a prova, passou no concurso e virou professor da rede pública de ensino. Seja da Universidade Federal, onde vai ser muito bem remunerado, seja das escolas estaduais, onde vai ser mais ou menos remunerado, ou da municipal, que é menor, que tem uma menor remuneração. Certo? Quando a pessoa entra para a rede de ensino, ela fez o concurso, passou e entrou. Quando ela entra, a vida dela muda. Por quê? Porque não é só uma questão de estabilizar. Não é só uma questão de estabilizar. Se antes ela tinha que trabalhar, produzir um monte de coisa, vender coisas, vamos supor que ela era um comerciante antes, ou que trabalhava para alguém que vendia alguma coisa antes, ela tinha que vender para poder ter renda. Depois que se passa num concurso público, ela já não precisa mais vender para ter renda. Não é verdade? Porque ela vai lá, qual que é a meta dela? Ela precisa ir na sala de aula, ela precisa passar o conteúdo didático, ela precisa corrigir as provas, ela precisa dar nota e ela vai ter aquela renda no final do mês. Isso. Se o professor entra na sala de aula e ele é um mau professor, ele vai ter a mesma renda no final do mês. Se o professor chega na sala de aula, abre a sua apostila na página tal, não sei o que. Acabou um ano letivo, você não aprendeu nada. Acabou um ano letivo e não aprendeu nada. O professor vai ter o salário dele todo mês, do mesmo jeito? Não vai ter? Vai. Então, ele já passa a ter uma outra visão sobre a questão política e econômica. Porque ele não depende de produzir. Ele não depende de dar a melhor aula. Depende do Estado. Ele não depende de dar a melhor aula. Ele não depende que o aluno vai ser o melhor aluno. Ele não depende que você vai sair de lá aprendendo alguma coisa ou não. Ele depende que ele passou num concurso público e ele tem o direito garantido de receber aquele bom salário todo mês. Ponto. Mas por que ele vira de esquerda? Então, se ele tem essa mentalidade, qual que é a mentalidade dele? Ele começa a ter a seguinte mentalidade: todo mundo deveria ter um salário fixo. Todo mundo deveria ter uma renda boa. Eu deveria ter um salário melhor. Assim, às vezes pensa o professor. O professor de uma universidade federal ganha 17 mil, 18 mil. 18 mil. E ele acha ruim, faz greve, temos que ter um reajuste de salário de 5%, de 6%. O trabalhador, o cara que é eletricista, ele ganha 2.500, 3 mil por mês, é um eletricista. Ele tem que ralar, ele tem que ir lá na sua casa, instalar a rede elétrica e tudo mais, pegar outro cliente para terminar a sua casa, para ir lá para outro cliente, fazer outra rede elétrica e tudo mais. E se ele não continuar trabalhando e fazendo um bom serviço, ele não vai pegar mais. Porque se ele vem aqui e instala uma rede elétrica, faz uma gambiarra, o outro patrão fala: não, esse aqui eu não vou indicar não, porque ele fez um serviço de má qualidade. Na rede privada de ensino, as coisas mudam um pouquinho. Mudam completamente. Muda um pouquinho. Você chega lá, o professor é mais ou menos bom ou não é bom? O que pode acontecer? O pai, vendo que o seu filho não está aprendendo, ele vai falar: vou tirar meu filho dessa escola, porque essa escola não é boa. O meu filho está indo muito mal de matemática. Quantas vezes eu já presenciei os alunos fazer baixo assinado para tirar o professor? Esse professor não é um bom professor. Essa aula não é uma boa aula. Então, se aquilo não é uma boa aula, aquilo não é um bom professor, ele vai buscar um outro professor ou uma outra escola. Tanto até que no final do ano, as escolas privadas, elas fazem avaliação. Os alunos pedem para os alunos fazerem avaliação. E aí, quem que escreve mais o conteúdo de literatura? Os profissionais do ensino na área superior das escolas públicas. Porque ele passa num concurso público, vira professor da rede federal, aí ele vai querer fazer um programa de extensão, um programa de pesquisa. Aqueles programas que tem lá para aumentar o recurso do cara, ou ele conseguiu uma licença e coisa e tal. Tem até licença premium, licença remunerada, licença não sei o quê. Ele consegue a licença, sai da rede, dá um tempo daquilo ali e ele vai escrever. E aí ele escreve um livro. Paulo Freire é um bom educador. E aí você acha que o Paulo Freire é um bom educador, mas não é. O resultado está aí. O sistema de ensino no Brasil não é bom. É péssimo. Não é bom. E é repetido por esses mesmos caras que acham que é. Por quê? Porque eles são formados lá, eles viram professores, eles são concursados, estão lá e não pensam em mudar. Porque a mudança vai gerar dificuldade. Ele vai ter que criar um novo material de ensino, uma nova visão. Por que não ensina empreendedorismo na escola? Por que não ensina mercado na escola? Comércio, mercado. Aonde que você vai aplicar a fórmula de Bhaskara?
Onde você vai aplicar a fórmula de Bhaskara? Só se eu for engenheiro. Aonde que você vai aprender logaritmo? Você aprende na escola. Progressão geométrica. Você vai aplicar aonde? Eu não sei. No dia a dia não se aplica. Não se aplica. Aonde que você vai chegar lá? E, assim, você está na escola, aí tem aquela aula de biologia e você tem que aprender o que é mitocôndria. Mitocôndria responsável pela respiração celular. E daí? Você vai aplicar isso como? Os alunos saem da escola e não sabem vender um livro. Ele sai da escola, ele não sabe que ele precisa vender. Tipo, quantas pessoas estão lá na escola, quer montar o seu próprio negócio, quer montar um negócio de lanche e não sabe dividir a conta do custo de um baguncinha. Não sabe quanto vai fazer a conta de quanto que ele gastou de hambúrguer, quanto que ele gastou de queijo, quanto que ele gastou de alface, quanto que ele gastou de tomate, quanto que ele gasta de pão, contar o ketchup, contar quanto que ele vai gastar ali no guardanapo, quanto que ele vai gastar no canudinho, quanto que ele vai gastar no refrigerante. Isso não é ensinado, não ensina o cara a fazer a conta básica. O cara não sabe fazer uma conta de quanto que ele gasta para fazer uma parede de tijolo, se ele vai gastar tijolo, cimento, coisas básicas do dia a dia. Porque ele não tem o básico da matemática, o básico do empreendedorismo, do entendimento. Mas o cara sai de lá querendo saber o que é uma mitocôndria, porque vai cair no vestibular, se ele não souber, ele não vai responder. Aí o vestibular chega lá e fala, o raio de um círculo com um raio de tantos metros, ou um carro vindo na velocidade... Calcule o volume da piscina. Sim, tipo, se cai lá na prova do vestibular, um carro vindo em uma direção, assim, numa velocidade de tantos por hora, ele tem tantos metros para fazer uma frenagem, durante esse período de frenagem, ele começa a fazer redução da velocidade de tanto, quantos metros ele vai parar? Pô! Que diferença? Não faz diferença alguma. Que diferença faz, Davi? E é essa pergunta de matemática super difícil que vai dizer se você vai fazer ou não o curso de língua portuguesa. Pô, o cara que já gosta de língua portuguesa, ele é horrível às vezes de matemática. A própria vocação dele fala, não, eu prefiro língua portuguesa porque eu sou ruim de matemática e física. Mas para passar num curso de língua portuguesa, ele vai ter que fazer aquele negócio de matemática e física. Porque a prova é meio padronizada para todo mundo. E por que o cara não tem na escola aquilo que é útil de verdade? Aquilo que é prático, aquilo que é útil de verdade. Você tem que aprender a língua portuguesa? Tem. Você tem que aprender gramática? Tem. O cara está mal aprendendo gramática, mal aprendendo a língua portuguesa, vem um cara lá e inventa de arrancar o hífen, vem um outro lá e vem com pronome neutro, e vem querendo dificultar. Cara, isso desconstrói a linguagem, isso desconstrói a nossa língua, a sociedade. Mas é um professor da Universidade Federal de esquerda, marxista, que tem o salário dele fixo todo mês, trabalhando ou não, sendo um bom professor ou não, mandando os outros que escreveu lá um relatório, que fez uma reunião dentro da própria universidade. Que nem agora no Liceu Cuiabano, há poucos dias atrás, o pessoal da esquerda, do PT, do Lula lá, foi lá e fez uma reunião dentro do Liceu Cuiabano para escrever a Carta da Democracia. Chamou todos os alunos de sala de aula, colocou dentro do anfiteatro para ler a Carta da Democracia. Que Carta da Democracia? Um povo Carta de da esquerda. hipocrisia. Então, assim, o que eu te falo? A esquerda, ela surge quando o povo fala, não quero saber de política. É isso que faz a esquerda desenvolver. Os políticos de esquerda querem um povo mais pobre, mais miserável. Porque quanto mais pobre o povo for, mais eles têm argumento para dizer que vai defender o pobre. Imagina, que argumento que ele vai ter para defender o pobre se o povo desenvolver do próprio trabalho? O político da esquerda, ele quer criar aquela narrativa. Você não precisa trabalhar, deixa que a gente defende você. Deixa que a gente dê. A gente vai lutar por você. A gente não quer que você ganhe dinheiro, a gente quer que você fique dependente. É isso que eles querem. Eles não querem que você se desenvolva. Então, assim, às vezes alguém fala, mas é fácil você falar, porque vocês têm uma vida diferente da nossa. Não, não é não. Não é não. O único lugar que faz uma pessoa que tem uma vida diferente crescer e ter uma vida nova, uma vida melhor, é no capitalismo. É o único lugar que vai falar, o cara que estava vendendo água lá no semáforo, ele ralou, teve uma ideia e criou e virou famoso e deu certo.
Não tem aquele cara que é um palestrante que vendia água no semáforo, que depois ele percebeu que com o preço de 2, 3 garrafinhas de água ele comprava outra, e depois ele vai lá. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Cara, e se vira. Agora imagina se o cara fala, não vou trabalhar e vou viver de auxílio, vou viver de bolsa e não sei o quê. As pessoas, elas encaram o capitalismo como opressor, malvadão. Eu juro que eu não consigo entender. É no capitalismo que a pessoa hoje, ela consegue ter uma mobilidade dentro da sociedade, ela consegue ficar rica, ela consegue trabalhar no próprio negócio, tudo de ruim vem do Estado. Então, mas uma coisa que é até importante colocar, quantos milhões o Lula declarou na campanha dele agora? 2, né? Não, 7 milhões? 7 milhões. O cara era um operário, não trabalhou de nada, não é empreendedor, não trabalha, só política e tem 7 milhões. E foi socialismo que fez ele ficar milionário. Pois é. Ele pegou os 7 milhões dele e dividiu com as pessoas. Ele foi lá e comprou uma fazenda e fez o parcelamento do solo e falou, vou fazer aqui regularização fundiária. O filho dele, que trabalhava no zoológico, hoje é milionário. E alguém foi lá e falou, gente, é uma ilusão. Esses caras que vêm falar, vou defender o socialismo, são mentirosos. São mentirosos. Eu nunca vi. Olha lá, eles reclamam lá da fila do ossinho lá do mercado. Mas eu nunca vi. Aqui em Mato Grosso tem uma deputada federal do PT, 2 deputados estaduais do PT, tem vários vereadores do PT, em Cuiabá tem só uma vereadora do PT, e eu nunca vi esses caras ir lá falar, olha, eu vou pegar uma parte do salário e vou dividir com essas pessoas e vou ajudar. Não, eles ficam esperando como abutre, olhando ali o desespero, o sofrimento daquelas pessoas, para chegar, pegar a foto e postar na rede social deles. Partido dos Trabalhadores que não se preocupa com os trabalhadores. Quem realmente ajuda o pessoal lá da fila é o cara que é dono do açougue. Não é fila do ossinho. Há mais de 10 anos o cara que é dono do açougue faz ação social. E muitas pessoas, desde a época do Lula, que deveria ter arrancado todas essas pessoas da pobreza e não arrancou. Então, desde a época do Lula, as pessoas vão lá naquela fila para pegar os ossinhos. Mas não é que são ossinhos, é aquele osso tutano, aquele osso com um monte de coisa, que o povo vai lá porque quer pegar para fazer sopa. Vem gente que tem condições, vão lá, tem outros que não tem, e vão lá. E cada quilo daquilo ali custa mais ou menos uns 10, 11 reais. E o dono do açougue dá de graça para as pessoas com uma ação social. É bonito? Cara, não precisava. Era bom que não precisasse. Era bom que essas pessoas não precisassem. Mas se aparece, imagina só, se aparece um cara, dono do açougue, dando aquele ossinho que custa 10, 11 reais o quilo, de graça, é óbvio que vai aparecer uma fila de gente falando, pô, tá pegando o ossinho, que não é só osso, vem carne, vem tutano, vem um monte de coisa, é bom para fazer umas caldadas. Então pega aquele lá, o pessoal vai lá de graça, eles vão lá. Então assim, mas eu nunca vi, desde o governo Lula, ninguém fazer nada por aquelas pessoas. Nunca vi. Mas vira a narrativa da esquerda. Você está entendendo? Então assim, o que eu quero dizer para vocês não é possível a gente concordar com esse tipo de narrativa populista, uma narrativa que só vem cheia de hipocrisia para tentar prejudicar o povo que trabalha. E não só isso, né? Ele está declarando o que ele vai fazer, regulamentação da mídia, quebra do teto de gastos, aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero. É só você olhar as pessoas que apoiam. Então, e outra, tudo o que ele disse que ele vai fazer, eles tiveram 16 anos para fazer e não fizeram. Exatamente. Ele teve 16 anos para fazer tudo isso que ele está dizendo que ele vai fazer e não fez. Não, e falando sobre... Ele mente para o próprio público, Exatamente. sabe? Tem um vídeo que eu assisti do Lula falando que ele teve que falar algumas coisas para a campanha e que depois da campanha ele teve que fazer outra coisa. Então ele falava antes e depois não era tem palavra. O Lula é uma pessoa sem caráter. Então. Mas o que eu queria pegar um gancho sobre a questão das pessoas que ele apoia, que é sobre a questão que ele vai vir aqui dia 28 de agosto, participar da questão da Márcia Pinheiro, né? E você, né, que já enfrentou frente a frente com nosso prefeito, o que você tem a dizer seu. Sobre a questão da combate à corrupção no estado de Mato Grosso, no Brasil, em Cuiabá, que você fez nos seus trabalhos,
Qual que é o maior problema que você vê hoje dentro, debaixo, atrás dos bastidores na política? Olha, uma coisa que é importante sempre colocar, e eu coloquei desde o começo desse bate-papo, não existe político corrupto sem eleitor corrupto. Não existe prefeito corrupto sem vereador corrupto. Não existe governador corrupto sem deputado corrupto. Não existe presidente corrupto sem deputado federal, senador corrupto também. Por quê? Porque ninguém rouba sozinho. Além desses caras ter o apoio da Assembleia Legislativa, ou da Câmara Federal, ou da Câmara Municipal para roubar, eles têm ainda o apoio de servidores que estão ali dentro do serviço público para roubar. Porque para um cara desviar um dinheiro milionário de obras, como por exemplo o VLT, teve um fiscal de contrato que atestou, teve um outro fiscal do valor da obra, teve um engenheiro na obra que falou que estava pronto, que não estava. Então teve uma série de profissionais que enganou o sistema de fiscalização recursos. E teve deputados fazendo vista grossa e não fiscalizaram. Teve uma série de coisas. Então ninguém rouba sozinho. E para esses políticos corruptos chegarem no poder, eles precisam de eleitores corruptos. De eleitor que vai vender o voto por R$50, por uma cesta básica, por um tanque de combustível, que vai cobrar para trabalhar na campanha de um cara, o eleitor que vai cobrar para adesivar o carro. Então, assim, não existe político corrupto que está lá que não teve um eleitor corrupto por trás. E esses corruptos que estão no poder, eles são representantes de uma parcela da sociedade que é corrupta. O que nós precisamos fazer? Precisamos ter maturidade, precisamos ter uma mentalidade política. Então, as pessoas de bem, que não são corruptas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, elas precisam se unir para votar em pessoas melhores e ter melhores representantes lá. Então, assim, o que você me fala dos corruptos no poder, corruptos buscando a eleição? Corruptos no poder, corruptos buscando a eleição, representam uma parcela da sociedade que é corrupta. E a parcela da sociedade que é boa tem que enfrentar essa parcela da sociedade que é corrupta. Não é só um enfrentamento ao político, você tem que enfrentar o cara que bota o adesivo de um corrupto no carro. Porque aquele cara está ajudando um corrupto a chegar no poder. Então você tem que chegar no cara e falar, você é tão corrupto quanto o cara que você está adesivando. Você é tão mala, tão bandido quanto o cara que você está adesivando. Mas eu só estou trabalhando. Não, você não está só trabalhando, você é corrupto junto, porque você é cúmplice desse cara que você está tentando eleger. Entendeu? É uma mentalidade política que a gente precisa passar para o cidadão. A gente precisa constranger, a gente precisa envergonhar o cara que defende um bandido. Há poucos dias o cara estava de tornozelo e agora o cara é candidato a deputado. Pô, ninguém vai fazer nada? Vai deixar o cara fazer campanha, vai deixar o cara fazer vídeo, fazendo campanha, pagando os outros, comprando com combustível, comprando para adesivo e vai deixar o cara lá? Você acha que o cara está usando dinheiro dele? Quem que vai pegar dinheiro do próprio dinheiro para poder fazer isso? O cara está usando dinheiro de desvio de corrupção. E aí você tem que fazer um enfrentamento. Então eu na política sempre busquei fazer isso. Eu não gosto dessa política que está todo mundo sorrindo e fazendo foto, sabe? Quando está todo mundo sorrindo e fazendo foto, o povo está se ferrando. Não tem sentido. Não tem como você estar sorrindo fazendo foto com a UPA lotada. Não tem como você estar ali sorrindo fazendo foto com um político e vários outros políticos e o pau quebrando na saúde, o pau quebrando na educação, um monte de obra parado. Então, assim, eu sempre acho que o povo tem que se indignar. Bom, aqui nesse projeto que eu comecei a criar sobre política para o cidadão, eu venho explicar os conceitos e os elementos básicos que eu venho explicando sobre o que é Estado Democrático de Direito, Constituição. E um desses conceitos é o que é um deputado federal. E eu gostaria de perguntar para o senhor, para explicar para o pessoal, o que é um deputado federal? Primeiro, a pessoa tem que entender que o sistema de gestão do nosso país, ele é dividido em 3 poderes, e ele sabe disso. O judiciário são juízes, o judiciário é um sistema de judiciário que faz a aplicação, cobra a aplicação da lei dentro da legalidade. O executivo é aquele que executa os serviços públicos, mas também executa a lei, e o legislativo é aquele que legisla. Boa parte pensa que o deputado federal é aquele que faz leis, mas não é. O deputado federal é o que faz leis, o que vota leis, mas o que principalmente fiscaliza o executivo.
Então, o que um deputado federal deveria fazer? Não é o que ele faz hoje, mas o que ele deveria fazer. Mandou recurso para Cuiabá. O deputado federal tem que fiscalizar todo o recurso federal que vem para Cuiabá. Todo o recurso federal que vai para Várzea Grande, todo o recurso federal que vai para qualquer cidade do estado de Mato Grosso. É um deputado federal que vai ver se o recurso está sendo bem aplicado. Por exemplo, na saúde, UPA, posto de saúde, hospital, tudo isso recebe recurso federal. Aí cada coisa tem a sua função. Às vezes o recurso federal é para remédio, às vezes é para pagar o médico, às vezes é para pagar o enfermeiro. Então você vai pegar aquele recurso e vai lá ver se está sendo pago. Está pagando o médico, mas o médico está vindo trabalhar? Está pagando remédio, mas está tendo remédio lá no lugar? O deputado federal que deveria fiscalizar isso. O deputado federal que tem que ir lá naquela obra parada e ligar no Ministério da Infraestrutura, se aquela obra for do Ministério da Infraestrutura, e falar, olha, tem uma obra parada aqui, já foi repassado tanto dinheiro, tem que notificar a prefeitura, tem que notificar o prefeito. Se perder o prazo, expirar o prazo do contrato, tem que abrir uma ação de improbidade administrativa do prefeito. É o deputado federal que investiga tudo isso. Ele investiga todo o recurso federal que é repassado para os municípios, para os estados. Legislar. A maioria dos deputados, às vezes eles passam o mandato inteiro, aprova uma lei ou duas leis. Muita gente pensa que legislar é o mais importante, mas não é. O mais importante é fiscalizar e votar a favor ou contra das coisas que estão passando lá. O deputado está mais lá para, quando ele está em Brasília, ele está mais para votar. E aí alguém fala, mas e as emendas parlamentares? Emenda parlamentar é as coisas que se o cara tiver passar os 4 anos com o pé na mesa sem fazer nada, ele vai ter emenda parlamentar. Porque é uma cota programada entre o legislativo para que cada deputado possa indicar aonde vai o recurso do governo federal. Então, o que um deputado faz? Ele legisla, ele indica onde vai o orçamento, ele fiscaliza, ele cobra, e ele tem muita coisa que ele pode fazer, principalmente com a voz do povo, onde ele pode representar a voz do povo, ele pode questionar, ele pode falar o que ele pensa, ele pode falar o que o povo pensa. Então, assim, o poder é muito grande do deputado federal. E o deputado estadual? É quase igual ao deputado federal, só que com menos poder, que só se aplica ali naquele estado. E o vereador é mais ou menos a mesma coisa de um federal, mas ali só na cidade onde ele está. Abílio, a gente sabe que a gente está na corrida eleitoral. E se, porventura, Deus me livre, o Lula ganhar, se o senhor for eleito como deputado federal, o que o senhor vai fazer? Primeiro passo, votar contra todas as coisas erradas que ele apresentar. Segundo passo, fiscalizar cada centavo do orçamento. Fiscalizar tudo que é feito no governo federal. Se tivesse fiscalização em Mato Grosso, o VLT não tinha acontecido o que aconteceu. Se tivesse fiscalização e não cumplicidade, não tinha tanto rolo na Petrobras. Um deputado pode fiscalizar a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, ele pode fiscalizar o que quiser do governo federal. Então falta deputado que fiscaliza. Falta mesmo. E por falta de um deputado que fiscaliza, os políticos deitam e rolam. Eu gostaria aqui de perguntar para o senhor algumas perguntas rápidas. Fala aí. Para encerrar aqui a entrevista. E vou começar então. Um nome. Como assim? Um nome que o senhor admira. Jesus. Jesus. Um livro. Bíblia. Um repúdio que o senhor tem. PT. Um sonho. Ser um exemplo para minha família. Um medo. Medo. Não corresponder à expectativa. O que o senhor acha sobre aborto? Sou contra. Esquerda. Sou contra. E Lula. Contra. Bolsonaro. Aí é 22 na cabeça. Abílio, quero agradecer você com essa entrevista. Deus abençoe o senhor nessa corrida. Eu acho que hoje em dia a gente precisa de pessoas realmente que sejam luz na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, mas principalmente no Congresso Nacional. É lá que nós precisamos de pessoas combatentes, pessoas assertivas, que não se importem com o coletivo, que vai vir pressionar, que realmente venham e disputem qualquer corrupção. Venha, realmente, nós precisamos urgentemente dessas coisas.
E se porventura o senhor for eleito, com toda certeza, o senhor pode contar com as minhas orações para cima do senhor, que eu já oro bastante pelo nosso país. E eu acho que nós precisamos de homens de Deus lá dentro. Nós precisamos. Valeu. O senhor quer deixar um recado? Claro. Meu número é 2230. Vamos fiscalizar. Billy para deputado federal. Deus abençoe o senhor. Tamo junto. Tamo junto. Ai.